Durante séculos, o Papa foi visto como o homem mais próximo de Deus na Terra, um líder espiritual, guardião da fé e símbolo máximo da Igreja Católica. Mas, e se alguns desses homens não fossem santos, e sim monstros? Entre os muros do Vaticano, longe dos olhos do povo, ocorreram julgamentos de cadáveres, assassinatos, orgias, traições, vendas do próprio trono papal e massacres feitos em nome de Deus. Esta não é a história dos papas venerados. É a história dos papas que transformaram a fé em terror. Prepare-se para conhecer os papas mais sombrios da história. Este é o lado sombrio do papado. A história dos homens que, em vez de guiar fiéis à luz, conduziram a Igreja pelas trevas. Papa Estevão VI, o Papa que julgou um cadáver. Poucos episódios na história humana são tão perturbadores quanto o chamado Sínodo do Cadáver. No ano de 897, o Papa Estevão VI ordenou que o corpo de seu antecessor, o Papa Formoso, fosse retirado do túmulo. O cadáver, já em decomposição, foi vestido com as roupas papais e colocado em um trono para ser julgado publicamente. Durante o julgamento, Estevão gritava acusações contra o corpo inerte, enquanto um diácono respondia em nome do morto. Ao final, Formoso foi declarado culpado, teve os dedos de bênção cortados e seu corpo foi jogado no rio Tibre. O ato foi tão grotesco que chocou até mesmo os padrões da Idade Média. Pouco depois, Estevão VI foi preso e estrangulado em sua cela. Papa João XII, luxúria, assassinato e profanação. João XII assumiu o papado ainda adolescente no século X e rapidamente transformou o Vaticano em um local de escândalo. Crônicas da época descrevem o Palácio Papal como um verdadeiro bordel. O Papa era acusado de adultério, incesto, assassinato, blasfêmia e até de invocar demônios durante jogos de azar. Ele ignorava completamente seus deveres religiosos, vendia cargos da Igreja e usava o poder papal para eliminar inimigos. Sua morte também foi cercada de mistério. Segundo relatos, João XII morreu após ser espancado pelo marido de uma de suas amantes. Seu papado tornou-se símbolo máximo da decadência moral da Igreja medieval. Papa Bento IX, o Papa que vendeu o trono de São Pedro. Bento IX entrou para a história como um dos papas mais corruptos de todos os tempos. Ele ocupou o cargo papal 3 vezes, algo inédito, e sua conduta era tão escandalosa que até seus aliados o consideravam indigno. Acusado de violência, crimes sexuais e corrupção extrema, Bento IX tomou uma decisão absurda. Vendeu o papado a seu padrinho, Gregório VI, em troca de dinheiro. O ato foi tão grave que provocou uma crise sem precedentes na Igreja. Eventualmente, Bento IX foi excomungado, tornando-se o único papa oficialmente expulso da própria Igreja que liderava. Papa Alexandre VI, o Papa dos Borgia. Rodrigo Borgia, conhecido como Papa Alexandre VI, transformou o Vaticano em uma extensão de sua família criminosa. Seu papado, no final do século XV, foi marcado por nepotismo extremo, corrupção, assassinatos políticos e escândalos sexuais. Alexandre VI teve vários filhos reconhecidos, entre eles César Borgia, um dos personagens mais temidos da Itália renascentista. A família Borgia era acusada de envenenar rivais, manipular alianças e usar a Igreja como ferramenta de poder pessoal. Festas luxuosas, orgias e conspirações faziam parte da rotina do Vaticano. Para muitos historiadores, Alexandre VI representa o ponto mais baixo moral do papado. Papa Inocêncio III, o Papa que autorizou o terror sagrado. Embora considerado um dos papas mais poderosos da história, Inocêncio III também figura entre os mais sombrios. Foi sob seu comando que a Igreja lançou cruzadas brutais, não apenas contra muçulmanos, mas contra cristãos considerados hereges. A cruzada albigense, autorizada por ele, resultou no massacre de dezenas de milhares de pessoas no sul da França.
Cidades inteiras foram exterminadas em nome da pureza da fé. A famosa frase atribuída a seus enviados resume o terror: matem todos, Deus reconhecerá os seus. Papa Paulo IV, o Papa do ódio e da Inquisição. Paulo IV foi um dos papas mais intolerantes da história. Extremamente antissemita, ele criou guetos judaicos em Roma, obrigando judeus a viverem isolados, usarem marcas distintivas e sofrerem perseguições constantes. Também fortaleceu a Inquisição Romana, promovendo prisões, torturas e execuções em nome da ortodoxia religiosa. Seu governo foi tão opressor que, após sua morte, multidões enfurecidas destruíram suas estátuas e símbolos de seu papado pelas ruas de Roma. O lado oculto do trono papal. Esses papas não foram exceções isoladas. Ao longo dos séculos, o papado foi palco de conspirações, assassinatos, guerras, chantagens, abuso de poder e escândalos que contradizem os valores que a própria Igreja pregava. É importante compreender que a história da Igreja não é feita apenas de santos, mártires e milagres, mas também de homens falhos, ambiciosos e, em alguns casos, verdadeiramente monstruosos. O trono de São Pedro, símbolo máximo da fé cristã, muitas vezes foi ocupado por líderes que usaram Deus como justificativa para o poder, a violência e o pecado. A história dos papas mais sombrios não deve ser esquecida. Ela serve como um lembrete de que instituições humanas, mesmo as mais sagradas, não estão imunes à corrupção. A fé sobreviveu, mas o caminho até aqui foi marcado por sangue, escândalos e sombras profundas. Conhecer esse passado não é atacar a religião, mas compreender a complexidade da história humana. Afinal, até mesmo sob a luz divina, a escuridão sempre encontrou espaço para existir. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever em nosso canal. Até a próxima.